E aí, galera, tudo pronto para mais um Deep Dive? Preparadíssima. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no assunto que tá na boca do povo. A economia do Brasil. E como isso impacta, né? O churrasquinho de domingo, as férias, os sonhos pro futuro. É isso aí, a gente não vai só jogar números e gráficos na sua cara, não. A ideia é entender como essa montanha-russa econômica mexe com a vida real. Mexe com o nosso bolso, né? Exatamente. E para a gente desvendar esse mistério, a gente reuniu aqui opiniões de analistas e economistas sobre inflação, gastos do governo e tudo mais. Que Faz a gente suar frio quando abre o extrato bancário. É verdade. Então, preparem-se porque o papo vai ser quente. Pode botar fogo no fogão. Para começar, vou falar do aumento do salário mínimo previsto para 2025, que deve chegar a R$ 1.540. A princípio, parece uma notícia boa, né? É quem não quer ganhar mais. Pois é, mas nem tudo são flores, né? Os especialistas que a gente consultou alertam que essa medida pode acabar sendo um tiro no pé. Um tiro no pé? Como assim? Me explica isso direito. É que esse aumento pode gerar um impacto enorme dos gastos públicos, algo em torno de 13,3 bilhões. Caramba. E aí complica a meta de equilibrar as contas do governo, né? Aí fica difícil, parece que a gente tá sempre... Enchendo um balde furado, né? Exatamente. E para você ter uma ideia da dimensão do problema, os especialistas compararam esse impacto com a Lei Rouanet e as emendas parlamentares. Lei Rouanet. Peraí, muita gente não sabe o que é isso. Explica pra gente, por favor. A Lei Rouanet é um mecanismo que usa incentivos fiscais para estimular investimentos na cultura. É um assunto polêmico porque alguns defendem que ela é fundamental para fomentar a arte brasileira, enquanto outros criticam a forma como o dinheiro é usado. Entendi. Ou seja, na visão desses especialistas, o aumento do salário mínimo pode gerar um impacto parecido com esses programas, tanto em termos de gastos quanto em relação às controvérsias. E aí, qual a solução? O que eles propõem? Bom, alguns economistas defendem que o governo deveria diminuir o seu tamanho. Menos intervenção na iniciativa privada, menos burocracia. Dá mais espaço para o mercado respirar. É isso. Isso! A ideia é que um setor privado forte e dinâmico seria o motor para um crescimento econômico de verdade. Faz sentido. Mas e aí, o que acontece com os programas sociais? Com a galera que precisa de ajuda do governo? É aí que entra a polêmica, né? Como se a gente tivesse dois times disputando um cabo de guerra. De um lado, a galera que defende programas sociais e investimentos públicos. É tipo, como forma de impulsionar a economia e promover o bem-estar social, né? Exatamente. E do outro lado, o time da responsabilidade fiscal, que preza pelo controle dos gastos, por um governo mais enxuto, que acredita que o mercado é capaz de gerar riqueza e oportunidades para si só. É, parece que a gente tá sempre nesse dilema, né? É um eterno cabo de guerra. Mas aí a inflação, hein? Parece que a picanha do nosso churrasquinho vai ficar ainda mais cara. Pois é, prepare o bolso. A previsão é de que o preço da picanha dispare 16% nos próximos meses por causa da inflação. Nossa. E o pior é que a alta dos preços não se limita à carne, né? A gente tá se sentindo no supermercado, no aluguel, na conta de luz. É verdade. Outro dia fui comprar tomate e quase desmaiei. Brincadeira, mas é sério, a inflação está correndo nos poderes de compra. E o que os especialistas dizem sobre isso? Será que o governo tem um plano para controlar essa fera? Eles estão preocupados, Pedro. Acham que a estratégia atual do governo não é sustentável e que a gente pode acabar numa enrascada ainda maior. O fantasma da dívida pública está crescendo e a gente corre o risco de receber um cartão amarelo das agências de classificação de risco. Caramba! E como isso impacta a nossa vida? Se o Brasil perder credibilidade internacional, fica mais difícil atrair investimentos, gerar empregos. Colocar a economia nos trilhos de novo, né? Exatamente, é um efeito dominó que pode acabar afetando todo mundo. E a gente aqui, no meio desse furacão econômico, tentando segurar as pontas. Mas me diz uma coisa, essa crise toda é só culpa do governo ou tem mais gente envolvida nessa história? Olha, pelo que a gente viu nos relatórios, parece que a culpa não é só do governo, não. A alta dos preços internacionais, por exemplo, também tem um papel importante nesse cenário. Entendi. Mas e dentro do próprio governo? Parece que tem um cabo de guerra rolando também, né? É pelo que a gente apurou, alguns ministros, principalmente o da Fazenda, estão batendo o pé e defendendo o controle dos gastos. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, outros parecem mais preocupados em aumentar os investimentos e tocar suas próprias agendas políticas. É, parece que a política às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Mas vamos voltar para o cidadão comum, pra gente como eu e você. O que tudo isso significa para nós. Um dos comentaristas que a gente leu levantou uma questão interessante sobre o aumento do salário mínimo. Ele argumentou que, mesmo com o reajuste, o custo de vida, principalmente de itens básicos como moradia e alimentação, pode continuar apertando o orçamento das famílias. E a gente vê isso no dia a dia, né? Totalmente. E sabe o que ele sugere? O quê? Ele sugere que, em alguns casos, o Bolsa Família, combinado com trabalhos informais, pode ser uma opção financeiramente mais vantajosa do que um emprego formal com um salário mínimo. Sério.
Essa é nova para mim. É uma ideia polêmica, mas que nos faz pensar, né? Com certeza. Mas, antes da gente tirar conclusões precipitadas, vamos ouvir o que os especialistas têm a dizer sobre o Bolsa Família. É verdade. O Bolsa Família, como muitos já sabem, é um programa de transferência de renda que beneficia milhões de famílias brasileiras que, estão em situação vulnerável. É uma iniciativa importante para combater a pobreza. Garantir um mínimo de dignidade para quem mais precisa. Exato. Mas é claro que, como todo programa social, ele também tem suas controvérsias, né? Seus desafios. Esses desafios. Tem gente que critica a forma como o programa é implementado, dizendo que ele pode criar aquela cultura de dependência, sabe? E, desestimular a busca por trabalho. A gente ouve muito esse argumento, né? Mas também tem quem defenda o Bolsa Família com unhas e dentes, argumentando que ele é fundamental para garantir a sobrevivência de milhões de brasileiros. E que, na verdade, estimula a economia local. Porque o dinheiro que as famílias recebem acaba sendo gasto no comércio da região. Faz sentido. Injeta dinheiro na economia local. Parece que não existe uma resposta fácil, né? É complexo. Mas voltando à nossa discussão sobre o salário mínimo, será que aumentar o valor é a melhor solução para melhorar a vida das pessoas? Olha, alguns especialistas defendem que, em vez de focar só no aumento do salário mínimo, o governo deveria investir em políticas que promovam um crescimento econômico, sabe? Mas um crescimento sustentável. Com geração de empregos de qualidade, né? Isso. E oportunidades reais de ascensão social. Tipo, investir em educação, saúde, infraestrutura. Isso. Desburocratizar o ambiente de negócios, criar um sistema tributário mais justo e eficiente. Para que as empresas queiram investir e gerar empregos, né? Exatamente. Aí sim, o salário mínimo deixa de ser a única tábua de salvação e passa a fazer parte de um conjunto de medidas que realmente visam o bem-estar da população. É um conjunto de medidas para botar a economia para funcionar de verdade, né? Isso aí. E por falar em medidas para impulsionar a economia, tem um assunto que sempre volta à tona. A reforma tributária. A eterna reforma tributária, né? Todo mundo concorda que o nosso sistema tributário é um labirinto cheio de impostos e burocracia. Que acaba sufocando as empresas e, desencorajando o empreendedorismo. Total. Mas na hora de mudar, ninguém se entende. Parece que cada um quer proteger o seu próprio interesse. É como se a gente tivesse um carro com um motor engasgado, sabe? Todo mundo sabe que precisa trocar o motor, mas ninguém quer abrir mão do seu próprio parafuso. É uma boa analogia. E enquanto isso, o carro da economia brasileira fica andando a passo de tartaruga. Perdendo competitividade no mercado internacional. Exato. A gente precisa acelerar esse motor. Mas falando sério agora, quais são os principais desafios para fazer uma reforma tributária do Brasil? Bom, um dos principais desafios é conciliar os interesses de todos os setores da sociedade. Tem gente que defende a redução da carga tributária sobre as empresas para estimular o investimento, a geração de empregos. E tem gente que argumenta que é preciso garantir a arrecadação do governo, né? Para manter os serviços públicos funcionando e, claro, financiar os programas sociais. E tem a questão da distribuição de renda também. Com certeza. A gente precisa de um sistema tributário que seja justo, que não onere ainda mais os mais pobres. Parece que a reforma tributária é um quebra-cabeça, né? É um desafio enorme. Várias peças que precisam se encaixar. Mas a gente não pode desistir de buscar uma solução. Concordo. Afinal, um sistema tributário eficiente é essencial para a gente ter uma economia mais justa, mais dinâmica, mais competitiva. E você, o que acha de tudo isso? Qual a sua opinião sobre a economia brasileira? Compartilhe com a gente nos comentários. E não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. Quanto mais gente participar dessa conversa, melhor. Afinal, o futuro do Brasil se constrói com a participação de todos nós. Mas, e aí, o que mais a gente tem para discutir nesse nosso mergulho na economia brasileira? Bom, a gente já falou sobre a inflação, sobre o salário mínimo, sobre a necessidade de uma reforma tributária e até sobre os desafios para equilibrar as contas públicas. Mas tem um ponto que a gente ainda não explorou. A instabilidade política e como ela impacta a economia. Verdade. A política e a economia no Brasil andam sempre de mãos dadas, né? Uma não vive sem a outra. E quando a política está turbulenta, a economia sente o baque na hora. A gente já viu isso acontecer várias vezes. É verdade. Incerteza, falta de confiança, decisões erradas. Tudo isso gera um clima de insegurança que afugenta investimento e trava o crescimento do país. Aí a gente fica aqui no meio dessa montanha russa, né? Tentando se equilibrar, fazer planos para o futuro. É vida. Mas me diz uma coisa, o que a gente pode fazer para ter mais estabilidade política?
para garantir um ambiente econômico mais previsível? Olha, essa é a pergunta de R$1 milhão. Não tem uma fórmula mágica para resolver os problemas políticos do Brasil, né? Mas com certeza a gente precisa de mais diálogo, mais tolerância, mais respeito às instituições, às diferenças de opinião. É mais participação da sociedade, né? A gente não pode ficar só reclamando nas redes sociais. Exato, a gente precisa se engajar, cobrar dos nossos representantes e fiscalizar o poder público. Exercer a nossa cidadania de forma plena, né? Isso aí. A democracia não se resume só a votar de 4 em 4 anos. É um processo contínuo que exige a nossa participação ativa e consciente. E falando em participação, Opa, que tal a gente ouvir a opinião dos nossos ouvintes, tá? Olha, manda pra gente a sua opinião sobre a economia brasileira, os desafios, as soluções. A gente quer saber o que você pensa. E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive na economia brasileira. Já falamos sobre tanta coisa, né? Inflação, salário mínimo, reforma tributária, até a instabilidade política que assombra o nosso país. Mas ainda falta um ingrediente importante nessa receita. Qual será? O papel de cada um de nós nesse cenário todo, né? Não adianta só reclamar do governo, dos políticos, da crise. A gente precisa entender que a mudança começa, né? Começa por cada um. É verdade. Mas e aí, como a gente pode, de fato, contribuir para melhorar a situação do país? O que a gente pode fazer? Bom, a primeira coisa é se informar, né? Buscar diferentes fontes de informação, ter uma visão crítica do que a gente lê, ouve e assiste. A desinformação, né? É um dos maiores inimigos da democracia e do desenvolvimento. Com certeza. É preciso ter cuidado com os fake news, com os discursos, né, populistas, com as promessas milagrosas. A gente precisa buscar informações confiáveis, entender os problemas a fundo e avaliar as propostas com senso crítico. E além de se informar, a gente precisa participar. Se engajar em causas que a gente acredita, cobrar dos nossos representantes, fiscalizar o uso do dinheiro público, exercer a nossa cidadania de forma plena. É isso aí. A gente não pode ficar esperando que os outros resolvam os problemas por nós. A mudança que a gente quer ver no mundo começa dentro da gente. É verdade. E para terminar esse nosso mergulho, né, esse nosso deep dive na economia brasileira, que tal a gente tentar responder aquela pergunta que não quer calar? Qual o futuro da economia brasileira? Essa é difícil, hein? Parece que a gente está num barco em alto mar sem saber para onde o vento vai nos levar. mas se a gente analisar os dados, as tendências, as opiniões dos especialistas, será que a gente consegue traçar algum cenário para o futuro? Olha, prever o futuro é sempre um desafio, né? Ainda mais quando a gente fala da economia brasileira. Mas uma coisa é certa. A gente tem um potencial enorme para crescer, para se desenvolver, para se tornar uma potência mundial. Verdade. Mas Isso tem tudo para dar certo. Mas para isso acontecer, a gente precisa superar alguns obstáculos, né? A gente precisa de um ambiente político mais estável, de um sistema econômico mais justo e eficiente, de investimentos em educação, saúde, infraestrutura, tecnologia. É muita coisa. Bastante. Mas, acima de tudo, a gente precisa acreditar no Brasil. Acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade de construir um futuro melhor para todo mundo. É isso aí, galera. O futuro do Brasil depende de cada um de nós. A gente espera que esse Deep Dive tenha ajudado vocês a entenderem melhor os desafios e as oportunidades da economia brasileira. E a gente convida vocês a continuarem essa conversa com a gente, né? Nas redes sociais, nos comentários, nos grupos de discussão. Vamos juntos construir um futuro mais próspero e mais sustentável para todo mundo. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima.